para ter um sono, para ter um processo de emagrecimento, que é o sono. O sono ele é fundamental para o processo de emagrecimento, tá? E o que é um bom sono? O bom sono ele é considerado que você consegue dormir de 7 a 9 horas por noite, que você não tem dificuldade para começar a dormir, você não acorda durante a noite e ao acordar, você acorda disposto. É difícil, sim, mas quando a gente consegue implementar uma higiene do sono de forma adequada, o paciente começa a acordar bem, ele para de ter insônia inicial, que é aquela para começar a dormir, ele para de despertar durante a madrugada, ele para de ter aquela insônia de manutenção e ele para de ter a insônia terminal, ele consegue dormir de forma adequada. E por que eu falo que é de 7 a 9 horas? Dormir menos do que 7 horas também é prejudicial, mesmo que você ache que dormir 6 horas para você é o suficiente. Nós temos dados científicos mostrando que quem dorme menos de 7 horas, ainda que ache que está bem, não está tão bem quanto quem dormiu 7 horas. Então é uma coisa, um dado muito importante. E dormir mais do que 9 horas também faz tão mal quanto dormir menos do que 7. Tá? E quais são as consequências de ter um sono ruim? Aquela pessoa que tem um sono ruim, que não é nos conformes que eu falei agora há pouco, ela vai ter algumas alterações hormonais e ela vai ficar mais cansada. Ao longo do dia ela vai gastar menos energia e o corpo dela vai querer que ela consuma alimentos piores, alimentos com maior carga calórica. Ou seja, ela vai ter piores escolhas alimentares, vai comer mais, vai gastar menos energia e vai atrapalhar a gente de conseguir fazer o nosso balanço energético negativo, tá? Outro fator fundamental no processo do emagrecimento são os hormônios. Eles precisam estar ajustados. E aqui, quando eu falo de hormônios, é óbvio que você pensa primeiro em testosterona, por exemplo. Só que a testosterona é um dos hormônios e está dentro da parte de hormônios sexuais. Eles influenciam bastante no nosso processo de emagrecimento. Mas quando a gente fala em emagrecimento, a gente vai pensar primeiro na insulina. A insulina é um hormônio anabólico. Ela vai fazer você ganhar peso, ganhar massa. E aí, tanto que fisiculturistas acabam usando insulina para aumentar a sua síntese proteica, para fazer um anabolismo, só que a nível muscular. Como você não é um fisiculturista, você vai ter um anabolismo a nível de tecido adiposo. E a insulina ela não é somente anabólica, ela também é anticatabólica. O que isso significa? Se você tem muita insulina, o seu corpo vai querer estocar energia no seu tecido adiposo e ele não vai deixar você usar a gordura do tecido adiposo como fonte de energia. Então é fundamental que a gente regule a sua insulina, diminua a sua resistência à insulina para permitir que você prossiga no processo de emagrecimento. É fundamental. E a gente tem medidas alimentares, de exercício físico e medicamentosa para conseguir atingir isso. Agora, a de intoxicação. Como que a intoxicação ela atua no seu organismo, fazendo com que você tenha uma dificuldade para o processo de emagrecimento. A intoxicação, a gente considera que o nosso corpo está intoxicado, por exemplo, por metais pesados ou outras substâncias, como ftalatos, elas vão atuar ali no nosso organismo como disruptores endócrinos. E o que são disruptores endócrinos? São substâncias que vão se ligar aos nossos receptores, vão impedir que os nossos hormônios se liguem naqueles receptores e vão mascarar. Então você faz um exame de sangue, o seu hormônio está normal, mas você tem uma alteração, uma fadiga crônica, por exemplo. Pode ser que você esteja intoxicado por alguma substância que seja um disruptor endócrino. Ele não deixa que o seu hormônio atue de forma adequada. E aí você acaba
dormindo mal, você acaba tendo menos energia ao longo do dia para gastar, você acaba ganhando peso, você acaba comendo pior, e tudo isso por conta de disruptores endócrinos. A gente precisa corrigir isso. E como que a gente vai fazer? Os disruptores endócrinos, muitas das vezes, são por metais que a gente chama de metais pesados, que estão presentes no nosso dia a dia. E como é que a gente vai sanar esse problema? Para sanar o problema dos disruptores endócrinos, a gente precisa de uma terapia quelante. A gente precisa remover esses disruptores do nosso corpo e a gente precisa depois interromper a intoxicação com esses disruptores endócrinos. Mas como que você vai fazer isso? Bom, você vai evitar contato com os contaminantes, tá? Você vai reduzir o consumo de industrializados, por exemplo. Você não vai consumir refrigerante zero, você vai passar a consumir alimentos mais orgânicos, tudo isso vai ter uma influência fundamental para o seu processo de emagrecimento. E é óbvio que nossa rotina faz com que a gente tenha contato direto quase que o tempo inteiro. Então a terapia quelante ela deve ser feita recorrentemente a cada período para poder que você desintoxique o seu organismo e permita que você emagreça de forma